nosso amor. Bom dia, mas bom dia mesmo. Que alegria nos reencontrarmos nesta manhã de sexta-feira, hoje dia 31 de julho. Estamos nos despedindo de mais um mês, como o tempo está passando rapidamente e nós nem percebemos que terminamos mais um mês, né? Esse mês de julho. Você dentro de instantes terá a oportunidade de ouvir o pastor Robson falando direto de Tiatira, uma das igrejas apocalípticas. Você também terá a oportunidade de ouvir o pastor Antônio Júnior trazendo-nos mais uma reflexão da palavra de Deus. E ainda ouvirá o cantor Rionan Cohen trazendo uma música interpretada direto de Jerusalém. Portanto, continue conosco. Mas antes, devo lembrar a todos os nossos amigos, internautas, telespectadores que estão conosco, que desejarem nos ajudar a manter este programa no ar. Você poderá fazer duas coisas. Primeiro, oração, para que este programa continue no ar, para que esta chama continue acesa, iluminando os corações daqueles que por acaso, porventura, ainda não encontraram a luz que é Jesus. Jesus mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que estiver em mim não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida em si. Portanto, esperamos que você nos ajude orando para que este programa permaneça com esta chama acesa. Mas você também pode nos ajudar cooperando, contribuindo com uma generosa oferta. E abaixo do seu vídeo aí aparece o número da nossa conta bancária. Agência Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Ficaremos imensamente agradecidos. Portanto, você agora vai ficar com o pastor Robson, trazendo no bloco Curiosidades Bíblicas a igreja de Tiatira. Olá, querido. Nós estamos em Tiatira, a quarta cidade citada no texto de Apocalipse. E você é muito bem-vindo para fazer essa jornada conosco. Tiatira era uma importante cidade na região, sendo a capital da sua província. Ela estava localizada a 80 quilômetros de distância de Esmirna e no meio do caminho para Pérgamo. Aqui existia um importante centro comercial e a principal atividade era a produção de bronze. Os artífices de bronze dessa região eram muito conhecidos, famosíssimos aqui a partir dessa cidade. E é exatamente por essa razão que Jesus Cristo faz uma afirmação emblemática no início dessa carta. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido. Por que Jesus usou essa expressão? Porque aqui a cidade de Tiatira era conhecida pela qualidade dos seus artífices de bronze. Aqui estavam os melhores produtores de produtos de bronze de toda essa região na Ásia Menor. Só que o problema é que esses artífices faziam parte de uma associação comercial e cada associação comercial estava devotada a uma divindade específica, ou seja, o comércio estava intimamente atrelado ao paganismo greco-romano. E a igreja, que possuía muitos membros que eram artífices de bronze, tinham os seus membros como participantes dessas associações comerciais pagãs. Ou seja, existia uma intimidade muito grande entre a prática da fé cristã e a associação com o paganismo daquela época. E isso é tão importante e tão sério que é a primeira coisa que Jesus Cristo destaca nessa carta, chamando a atenção da igreja e repreendendo os seus membros por causa desse pecado.
não há como separar a vida que se vive dentro da igreja e a vida que se vive no mundo. Não existe essa dubiedade, não existe esse dualismo na visão de Jesus Cristo. Aquilo que o povo de Deus é dentro da igreja deve ser fora da igreja e vice-versa. O cristão não foi chamado para viver uma vida dupla, para viver uma vida de máscara, de interpretação. A vida cristã não é um teatro. E é exatamente assim que Jesus Cristo começa a sua epístola, falando à igreja de Tiatira. Eu tenho os olhos como chama de fogo, os meus pés como bronze polido. Essa é uma menção direta à prática comercial que se realizava aqui na cidade de Tiatira, porque muitos dos seus membros estavam envolvidos nesse comércio e para fazer parte dessa associação comercial era necessário estar diretamente associado a uma entidade pagã, a adoração aos deuses que eram cultuados aqui nesse lugar, deuses que vinham de origem grega e romana. Não tem como nós fazermos essa distinção, essa separação entre o crente, o cristão, que nós somos lá fora no mundo e o que nós somos aqui dentro da igreja. É isso que Jesus Cristo está chamando a atenção. É essa queixa, a repreensão que Jesus Cristo tem contra os crentes da igreja de Tiatira. Muitas pessoas na igreja desejam mostrar uma capa de espiritualidade, uma imagem de santidade, mas lá fora, no mundo, estão envolvidos com roubo, estão envolvidos com mentira, estão envolvidos com falcatrua. São uma coisa dentro da igreja e outra fora da igreja. Esse era o grande problema dos crentes aqui na cidade de Tiatira. E continua sendo, infelizmente, o mesmo problema com o qual nós temos que conviver e combater em nossos dias, em pleno século XXI. Portanto, a queixa de Jesus Cristo há 2000 anos atrás continua sendo a mesma acusação e a mesma queixa de Jesus Cristo em pleno século XXI. Obra, amor, fé e serviço. Essas são características citadas por Jesus Cristo ao elogiar essa igreja, ao elogiar os irmãos que faziam parte dessa igreja. Obra, esses irmãos estavam envolvidos no trabalho dentro da igreja. Fé, esses irmãos acreditavam em Jesus Cristo, eles estavam operando essas obras dentro da igreja não por outra razão, mas por um motivo sincero, genuíno, a sua fé em Jesus Cristo. Amor, eles amavam uns aos outros. A afeição fraternal que esses irmãos da igreja de Tiatira tinham uns pelos outros era genuína, era sincera. E serviço, eles conseguiam condensar tudo isso de maneira que a igreja era uma igreja viva, era uma igreja que estava operando. Porém, ao mesmo tempo que eles tinham amor, obra, fé e serviço, eles também tinham uma outra vida dedicada a amor ao mundo, fé nas divindades pagãs, porque ao passo que eles faziam parte dessas associações comerciais, especialmente exercendo a função de artífices de bronze, eles estavam servindo a outros deuses. E veja, a orientação bíblica, a instrução de Jesus Cristo é que não há como servir a dois senhores. Ou você ama um e despreza o outro, ou você se devota a um e aborrece o outro. Não há como servir a Deus e ao dinheiro. Não há como servir a Deus e às riquezas. Não existe aos olhos de Deus a possibilidade sensata, coerente, de dizer que ama a Deus, ao mesmo tempo que está servindo ao mundo e aos seus próprios interesses. Você não pode usar a sua profissão, o seu exercício profissional. Você não pode estar envolvido em um emprego que nega
princípios da palavra de Deus. Você pode usar qualquer argumento que quiser, você pode ter as melhores desculpas, você pode ter a melhor lógica para apresentar. Ainda assim, nada disso valerá aos olhos de Deus diante do Senhor. É isso que o Senhor está dizendo aos irmãos da igreja de Tiatira. De que adianta vocês estarem na igreja fazendo tudo isso se fora da igreja? Olha a vida que vocês têm, olha o que vocês estão fazendo. Mas ainda há uma outra queixa que Jesus Cristo apresenta contra os irmãos da igreja aqui na cidade de Tiatira. Outra queixa de Jesus Cristo é citada ainda nessa carta com relação a Jezabel. Essa não é a Jezabel do Antigo Testamento, aquela esposa do rei Acabe, mas, mais uma vez, é um ponto de referência. Assim como Jesus Cristo fez também na igreja de Pérgamo, citando Balaão e citando os nicolaítas, discípulos do diácono Nicolau, mencionado em Atos capítulo 6. Pois bem, qual era o problema dessa Jezabel do Antigo Testamento? Ela exercia liderança sobre o seu esposo, que era o rei Acabe, e dessa maneira influenciava os profetas, os sacerdotes e o povo de Deus como um todo a ter práticas não bíblicas, a cultuar outras divindades, a trazer para dentro do povo de Deus práticas e costumes oriundos de outras nações, de outros povos, de outras culturas, que não tinham nenhuma relação com a vontade de Deus. A mesma coisa estava acontecendo aqui, dentro da igreja de Tiatira. Parece que o pastor estava permitindo que essa mulher exercesse a primazia, que essa Jezabel exercesse liderança e influência sobre o povo de Deus. E dessa maneira, a igreja de Tiatira também havia sido contaminada por essa prática da liderança feminina, que influenciava o povo de Deus a adotar uma forma de pensar, de falar e de agir que não tem relação com a palavra de Deus. Nós precisamos lembrar que a cidade de Tiatira, nos seus primórdios, havia sido habitada e fortemente influenciada pelos hititas. Os hititas eram um povo que davam a primazia à liderança feminina, adoravam divindades mulheres. Eles colocavam mulheres em posição de destaque no âmbito religioso. Haviam sacerdotisas hititas. Então, essa prática comum no mundo de Tiatira havia sido trazida e adotada pela igreja aqui nessa cidade. Mais uma vez, a igreja foi influenciada pela prática do mundo, pelos costumes do mundo, pela forma de pensar daquele século, pela maneira de agir e se comportar naquela cidade. Veja, essa é uma grande queixa que Jesus Cristo traz contra a sua igreja. E me parece que é exatamente por isso que em todas as vezes que Jesus Cristo manda escrever uma carta às igrejas, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo sempre começa se dirigindo não ao povo, não aos professores daquela comunidade, daquela congregação de fé, mas sempre ao anjo da igreja, ao pastor que foi constituído diante daquele rebanho para cuidar das ovelhas que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. O pastor, o anjo da igreja, é aquele que recebe do Senhor a autoridade para exercer a liderança, para ensinar o povo de Deus e para conduzir espiritualmente o rebanho, que mais uma vez pertence ao Senhor Jesus Cristo. Era um grande problema na igreja de Tiatira abrir espaço para a liderança feminina, para que as mulheres exercessem influência sobre a comunidade. E lembre-se, essa foi uma queixa muito grande, muito forte, feita pelo próprio Jesus Cristo. Por isso que ele diz, eu vou castigar essa mulher, eu vou prostrá-la de cama, seus filhos também, e vou fazer com que essa igreja fique em pedaços, como cerâmicas quebradas. É essa a ilustração que Jesus Cristo utiliza. Curiosamente,
é isso que nós mais encontramos aqui nos restos da cidade de Tiatira. O que sobrou é isso que você está vendo. E nós andamos aqui, pisando em cacos de cerâmica, assim como o Senhor Jesus Cristo disse. Ele finaliza dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Escute o que Jesus Cristo está dizendo, antes que seja tarde. Como a minha fé foi fortalecida naquela noite. Como eu cresci e nunca mais esqueci isso. E dou glória a Deus. Por isso que às vezes, meus irmãos, por exemplo, quando chegava para mim aqueles DVD, né, do fim do mundo. Os aviões estão colocando esse vapor, isso é veneno. E tem tantos caixão não sei aonde. E o mundo vai se acabar. Sim. E daí? Que seja. Tudo está no controle de Deus, amém, irmãos? Nós não tememos que seja o fim do mundo, que acabe agora, amém? Eita, gostei. Gostei. Ninguém disse misericórdia, porque é isso mesmo. Eu anseio esse tabernáculo, eu anseio esse edifício que está preparado, que Ele já pagou, Ele já deu a entrada, Ele já começou a construir e será completo na glória. Aleluia! Aleluia! Quando Paulo escreve, irmãos, aos Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14: Cristo, também vós, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para resgate da posse de Deus, para o louvor da sua glória. Já está feito. A obra já está completa. E Ele vai vir buscar, Ele vai vir pegar de volta, aleluia. E Paulo usa exatamente a mesma palavra do texto de Corinto. A mesma palavra, penhor. Efésios carimba essa verdade na mente da igreja. O Espírito Santo é o selo, é a entrada, que garante que Deus vai voltar para buscar a propriedade que é dele. É outro consolo maravilhoso. Você é dele. O diabo não pode lhe tocar. O mundo não tem mais vez na sua vida. Nem você. Você pertence a Ele. Você é dele. A vontade é dele. Aleluia. O que você faz é dele. É para Ele. Por meio dele. Aleluia, meus irmãos. Se o Espírito habita em nós, a nossa salvação não corre risco, porque Deus não perde o que Ele comprou com o sangue do seu Filho. Portanto, meus irmãos, pode dar o que der, ninguém pode arrebatar você da mão dele. Quero caminhar para o final, aplicando aquilo que a gente meditou nessa noite. E a grande pergunta que eu penso, para a gente fazer para a nossa alma, para nós mesmos: onde você tem investido a sua vida? Ou seja, você tem investido na sua tenda, frágil, volátil, não aguenta sol, não aguenta chuva, aonde você sempre estará. E eu me lembro que nos dos últimos anos de acampamento, a barraquinha azulzinha que eu tinha ganhado, eu fui dormir nela, era só um colchão, só cabia eu dentro, as minhas bagagens e eu deitei, na frente tinha
a barracona grande, com a família, do outro lado tinha meu irmão. Aí começou um toró daqueles, raio e chuva, e trovão e raio. De repente começou a correr aquela água por debaixo da minha barraca. O vento soprando a bexiga. E eu tive que correr para a barraca maior, porque senão... Qual é a tua tenda? A minha tenda era frágil. Não que a grande fosse melhor, ou me sustentou, porque também a água entrou por baixo da grande e disse, pronto, agora essa noite vai ser noite de vigília. Não a qual a gente teve ontem, mas de vigília para não ser afogado. Onde você tem investido a sua vida? Qual é o tabernáculo? É a tenda ou é o edifício? E quando se fala edifício, é definitivamente o seu investimento na sua vida espiritual, na sua vida com o Senhor, na sua dedicação. E a vida de adoração e de dedicação ao Senhor vai muito mais além do que a gente pensa. Está nas Escrituras. Muitas pessoas pensam que a vida inteira é tentar transformar a tenda. Este mundo temporal, os bens materiais, a beleza física. Às vezes a gente está nas redes sociais, eu não assisto mais televisão, então as minhas informações, na maioria das vezes, vêm do Instagram, de portais de notícia. E vez por outra aparece uma pessoa, às vezes atriz de muitos anos, com os beiços inchados, com a cara inchada, com uma coisa puxada para cá, outra coisa puxada para lá. Tem 20, 30 cirurgias plásticas, botox, não sei o que e tal. Aí parece um alien, um ET, um extraterrestre. Por quê? Porque essas pessoas têm investido na tenda. A preocupação dela é a beleza. Quando você vai lá no fundo, pessoas estão com problemas de ansiedade, tomam remédio controlado, porque aquilo ali já é o sintoma da ausência de Deus na vida. Às vezes nós vemos pessoas que investem em bens materiais. E tem uns que quando sai da pobreza e emerge um pouquinho para a riqueza, de uma hora para outra começa a ganhar muito dinheiro, logo coloca nas redes sociais, na lancha, na casa de praia ou na viagem. E muitas das vezes essa exposição serve para que as autoridades competentes façam a investigação e descubram que aquilo ali foi roubo, foi corrupção. Nós temos o escândalo no país que prova justamente isso. Muitas pessoas, e até o dono daquele banco, o cara era extremamente narcisista. Investir. E agora está onde? Preso. Por outro lado, você vê a chamada influenciadora. Eu já estou ficando até com raiva desse negócio. Influenciadora, mas de fato ela é uma advogada influenciadora do mal. Está lá com foto em Roma, com foto não sei o quê, com champanhe, tá. Aí depois estava lá, coitadinha, na cadeia. Porque investiu na tenda. Aonde você tem investido como crente? Se você está investido na sua tenda, ou na tenda, a sua esperança termina nesta vida. Termina nesta vida. Porque você está construindo na areia com tecidos que o tempo vai desgastar. Mas Jesus Cristo veio ao mundo, armou um edifício, uma tenda, muito mais forte, muito mais robusta, para que nós venhamos a estar nela. Ele morreu na cruz e ressuscitou para nos garantir esse edifício eterno. Portanto, meus irmãos, para quem está cansado e gemendo na fragilidade da vida, eu lhe convido
venha descansar na certeza do edifício de Deus. Para quem ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu digo, deixe de viver para o que é passageiro. Entregue a sua vida a Cristo, hoje mesmo, e mude seu endereço eterno. Da tenda da destruição para o edifício da salvação. Eu quero agradecer a todos quantos estiveram conosco e esperamos nos reencontrarmos na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Mas antes, devo lembrar a todos que vá ao templo mais próximo da sua casa, na sua cidade, no seu bairro, quem sabe na sua rua, há um templo evangélico. Vá ouvir a palavra de Deus. Jesus nos diz, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir e o escutar a palavra de Deus. Se você reside em Campina Grande e deseja fazermos uma visita à Igreja Evangélica Congregacional do Calvário, está situada às margens do Açude Velho, no início do giradouro da Avenida Brasília, para aqueles que não sabem. Nossos cultos, escola dominical, 9 horas da manhã, culto divino às 18 horas. Às terças-feiras nós temos culto de oração pelas famílias e às quintas-feiras estudo bíblico. Portanto, nós nos sentiremos honrados com a sua visita e a sua distinta família. Tenham todos um bom dia, desejamos um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, quando estaremos juntos outra vez para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Até lá! Se humillar en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraré buscando mi rostro, y se apartaré de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Se humillar en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraré buscando mi rostro, y se apartarán de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Entonces yo iré desde los cielos